Olá pessoal, eu sou Nasberto Lopes, coordenador do Mola. Estou aqui gravando mais esse vídeo falando sobre a regulamentação do Tratado de Marrakech, né, atualmente aí em discussão. É, Nós estamos gravando esses vídeos pegando assim, os pontos é, cruciais do tratado para tentar desconstruir um pouquinho, desconstruir mesmo, esse discurso fácil aí dos donos de cegos que está rolando pela internet, que estão rolando pela internet, né? Falando que o tratado é uma inovação, que o tratado é uma revolução, que o tratado é uma coisa fantástica porque nunca houve tal coisa na história do país e assim por diante, né? E o que a gente está fazendo aqui do Mola? A gente está pegando esses pontos e mostrando que a legislação brasileira, o arcabouço legal brasileiro, incluindo Lei de Direitos Autorais lá de 1998, incluindo Convenção da ONU de 2008, passou a valer no Brasil, entrou em 2008 e virou emenda constitucional em 2009, que é a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, né? Quer dizer, todos esses diplomas legais aí, todos esses tratados e tal, já contém avanços muito superiores ao Tratado de Marrakech, né? O Tratado de Marrakech ele conseguiu a proeza de vir aqui para o Brasil tentando reescrever a história de maneira assim, sabe? Tirar o que estava escrito em computador para escrever com pena, né? Sabe? Tinta e pena, século passado, e olhe lá, né? Então ele consegue fazer uma involução absurda no arcabouço legal brasileiro em todos os conceitos que ele coloca, né? Em todos os conceitos. Mas a gente está tentando aqui, para deixar mais clara a discussão, pegar ponto por ponto e mostrar que não é bem assim como os donos de cegos estão defendendo por aí. Então vamos pegar um ponto importantíssimo do tratado, o intercâmbio transfronteiriço de livros acessíveis, né? Bom, os donos de cegos dizem o quê? Nossa, agora o Brasil vai poder colaborar com os países em desenvolvimento, menos desenvolvidos que o Brasil, que o nosso, com a leitura dessas pessoas com deficiência nesses outros países, porque o tratado veio finalmente trazer o intercâmbio transfronteiriço de livros. Quer dizer, agora o Brasil pode intercambiar esses livros entre bibliotecas de outros países, né? Para poder favorecer essas pessoas com deficiência, essas coitadas dessas pessoas com deficiência nesses outros países, né? Tudo bem, então, para eles, somente agora isso vai ser possível com o tratado. Pois bem, então eu convido todos vocês a procurarem na Biblioteca Nacional, no site da Biblioteca Nacional, um link. Deixa eu ver se eu guardei de cor aqui. É www. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui no canal. Podem ficar sossegados, mas eu acho que eu consegui decorar. É www.bn de Biblioteca Nacional, né? .gov.br/serviços, sem o C cedilha, né? Servicos /intercâmbio entre bibliotecas, né? Intercâmbio entre bibliotecas. Então, repetindo tudo junto. www.bn.gov.br/servicos/intercâmbio entre bibliotecas, né? O que é esse local lá do site da Biblioteca Nacional? É um local onde a Biblioteca Nacional favorece, possibilita, facilita o intercâmbio de livros, justamente o intercâmbio internacional de livros, entre bibliotecas do mundo inteiro, né? Basta que a biblioteca, e não é só bibliotecas, né? São bibliotecas, ONGs, né? E outras entidades lá que vocês vão olhar no site, vão perceber lá no site. Então, se você lida com leitura, com livro e tal, e você quer que essa sua produção ou esses seus livros possam ser lidos lá pelo pessoal da África, por exemplo, você entra, você tem até um e-mail que vocês podem mandar, é inter@bn.gov.br.
e perguntem lá para as pessoas responsáveis. Como é que eu faço para poder me cadastrar a minha instituição para poder intercambiar livros, permutar livros entre bibliotecas do Brasil inteiro e entre bibliotecas de outros países? Exatamente o que o pessoal, os donos de século, estão dizendo que o Tratado de Marrakech está inovando, né? Então há anos já existe esse intercâmbio de livros entre bibliotecas do Brasil e do mundo por meio da fundação da Biblioteca Nacional, né, que fica lá no Rio de Janeiro. Ela facilita, ela permite esse intercâmbio de livros. E aí os donos de séculos vão dizer o seguinte: não, mas a gente está falando de livros adaptados, livros acessíveis. Ora, espera um pouquinho. Eu estou falando de livros, nós estamos falando de livros. Livros são livros, sejam livros acessíveis, sejam livros convencionais. Ou agora vão colocar também uma diferença entre isso. Né? E aí, se quiserem colocar uma diferença entre isso, eu vou pedir para eles procurarem a lei do livro, que é a Lei 10.753/2003. Vão lá no artigo 2º, né? E aí você tem lá o parágrafo único, que fala o seguinte, no artigo 2º da Lei do Livro, na Lei 10.753, fala o que é livro, define livro. Livro é isso. E aí tem um parágrafo único dizendo: equipara-se a livro, né? E aí faz uma série tem 8 incisos naquele parágrafo único que fala o que é livro também, além do livro tradicional. E os incisos 7 e 8 fala livros em formatos óticos, magnéticos, né? Digitais, e o inciso 8 fala livros braille, em formato braille. Então, quer dizer, tudo isso é livro, não é... o quê? Não seria livro isso? Só porque é um formato acessível? Né? É livro. O livro braille é livro. O livro magnético, óptico, é livro. O livro digital é livro. Né? Então, a Biblioteca Nacional, ela facilita o intercâmbio de livros dentro do Brasil, entre bibliotecas do Brasil e entre outros países, né? A partir da Biblioteca Nacional. Basta você cadastrar a sua instituição ali, e a partir dali você consegue intercambiar ou permutar livros no Brasil e no mundo dentro das instituições que estão cadastradas ali, né? Então, qual é a novidade, qual é o avanço, qual é o fantástico progresso que está trazendo o Tratado de Marrakech, né? Será que tem algum? Se a gente já tinha isso desde... Né? Eu não sei desde quando existe esse departamento lá na Biblioteca Nacional, mas não é novo. Então, vamos dizer assim, uma mentira que cai por terra, falada, defendida pelos donos de cegos, dizendo que o Tratado de Marrakech vai favorecer, vai facilitar, agora vai permitir o intercâmbio de livros acessíveis o Brasil vai poder fornecer, porque realmente o avanço que nós temos, né, desde lá da Lei de Direitos Autorais, em 1998, quando se permitia a reprodução de livros para pessoas com deficiência visual, nós temos vamos dizer assim, um conteúdo de livros acessíveis muito grande. Eu tenho certeza que não tem nenhum país desse tratado, que compõe esse Tratado de Marrakech, que tem a quantidade de livros que o Brasil tem para fornecer para esses outros países. Eu acho que dificilmente o Brasil vai poder, vamos dizer assim, ter vantagem nisso, quer dizer, vai receber mais do que ele vai dar. O Brasil certamente vai poder colaborar muito com aqueles tais 620 mil livros lá, né, o chiqueirão lá que o tratado está dizendo que criou, né? Porque o Brasil tem um acervo muito grande de livros, né? Em formatos braille, em formato digital, em outros formatos, né? Então, os donos de século estão dizendo que somente agora, com esse tratado, é que isso será possível. Então, eu vou convidá-los a procurarem a Biblioteca Nacional, e qualquer um de vocês que estiverem ouvindo esse vídeo, que estiverem vendo esse vídeo, basta ir aqui na descrição dele, aqui embaixo, e procurar e clicar no link. Eu vou deixar o link aqui da Biblioteca Nacional e vou deixar para que vocês possam ver lá todos os detalhes a respeito de quem quiser fazer intercâmbio, que biblioteca, se você pertence a uma biblioteca, você está em uma biblioteca de uma escola particular, de uma escola pública, né? Uma biblioteca pública, estadual, municipal, federal, né?
e você tem livros aí que você acha que pode ajudar outras pessoas, ou você precisa de livros em outros idiomas, basta você entrar nesse departamento lá da Biblioteca Nacional, nesse site, e você vai poder viabilizar, você vai poder fazer o seu intercâmbio, a sua permuta tranquilamente, sem necessitar absolutamente do Tratado de Marrakech. Né? O Tratado de Marrakech está chegando aí realmente para poder atrapalhar a evolução que a gente já tinha. Né? Ele poderia ter sido simplesmente aderido pelo Brasil e não ter sido aprovado como emenda constitucional. Esse foi o grande mal do tratado dos articuladores aí do Tratado de Marrakech, porque também não teve discussão nenhuma. Né? Ele chegou como um relâmpago no Brasil, né? Foi aceito e já foi ratificado como emenda constitucional. Eu quero até poder tirar minha dúvida se, quando esse tratado foi ratificado aqui no Brasil, ele já tinha tradução para o português. Tradução oficial, juramentada e tudo mais, né? A tradução oficial. Porque, olha, eu desconfio que ele ainda não tinha sido traduzido. Mas eu vou consultar minhas fontes para saber se isso é verdade ou não. Porque ele não foi discutido em nada, né? Ele foi simplesmente apresentado lá. Convidaram a senadora Mara Gabrilli para poder apresentá-lo. Eu duvido muito que os parlamentares leram o texto do tratado, porque o texto do tratado é um texto difícil, é um texto hermético. Eu duvido que quem estiver ouvindo esse vídeo, que estiver vendo esse vídeo, desculpa que é o cacuete de cego, né, falar que está ouvindo, mas eu duvido, eu quero convidar as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo, que não forem juristas, que não forem advogados especializados em direito internacional, que leiam o tratado, leiam o texto internacional do tratado e percebam se vocês vão entender alguma coisa que está escrito no tratado. E eu digo o seguinte, se você lê um documento que você não entende nada que está escrito ali, é melhor que você não assine, porque você pode estar cometendo um grande equívoco, um grande erro. Né? Você pode estar dando um tremendo tiro no seu pé. Agora, ao mesmo tempo, eu convido vocês para lerem o texto da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Convenção de Nova York. E eu convido vocês para lerem o texto da Lei Brasileira de Inclusão, para vocês terem uma ideia da diferença que é você ler um texto fluido, um texto fácil, um texto que você lê e já compreende o que está escrito ali, que é o texto da Convenção, que é realmente um texto, um tratado de direitos humanos. Né? E a mesma coisa a Lei Brasileira de Inclusão. Quando você lê, você entende o que está escrito ali, porque ele é uma leitura fácil, porque tem que ser fácil, porque as pessoas que vão precisar dessa lei, as pessoas com deficiência que estão sendo atendidas por essa lei, não tem que ficar procurando em dicionário, jurídico, dicionário jurídico internacional, tem que entender de direito internacional para poder entender o que está escrito ali. Agora façam a mesma coisa com o Tratado de Marrakech. Tentem entender pelo menos um parágrafo que está escrito no Tratado de Marrakech para ver se vocês vão conseguir entender o que está escrito ali. E aí os donos de cegos, né, os defensores do tratado, dizem, não, mas o tratado está dizendo que não vai interferir em nada na legislação vigente, blá, blá. Mas vocês têm certeza, quem está lendo esse tratado, tem certeza que aquilo ali é isso mesmo? Porque quando um texto é tão complexo assim, só jurista, só advogado especializado em direito internacional entende, vocês sabem, né, no direito você pode ter N vezes N interpretações, N vezes N saídas, escapatórias, brechas, né? E principalmente quando é um texto que você não está entendendo lufas do que está escrito ali, né? Você não está entendendo absolutamente nada do que está escrito ali, né? Então eu convido a quem acha que o Tratado de Marrakech é uma evolução, é um avanço, que leia o Tratado de Marrakech, né? Eu acho que a pessoa ainda está simplesmente acreditando na palavra dos donos de cegos, né? Vamos ler o tratado, leiam e percebam se vocês vão entender alguma coisa, né? E eu convido, mandem aqui para cá, mandem aqui para o meu canal, para o nosso canal aqui, o que vocês acharam, se vocês leram, o que vocês acharam, o que vocês entenderam que está escrito ali. Sem perguntar, hein? Não vale perguntar para algum advogado amigo, algum jurista amigo, não. O que vocês entenderam. E faça a mesma coisa com a Lei Brasileira de Inclusão e com a Convenção da ONU. E percebam a diferença que vai ser essa leitura, né? Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi para falar,
foi para desconstruir a questão do intercâmbio transfronteiriço de livros. Quer dizer, o tratado é um documento que revolucionou e que agora possibilita esse intercâmbio. Não, as leis, o arcabouço legal brasileiro já permite isso, a Biblioteca Nacional já faz isso há anos, né? Então você pode continuar simplesmente fazendo sem precisar do Tratado de Marrakech, ok? É isso e em breve nós voltamos com mais informações aí. Um abraço.